Olá, tudo bom com você? Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira. Muito obrigado por ter dado play e por ter começado a assistir esse vídeo. E hoje eu trago aqui para você, nesse vídeo, 5 transtornos mentais hereditários. 5 transtornos mentais que pode ser herdado de pai para filho. 5 transtornos mentais que pode ser uma herança genética. Olha que herança boa, né? Só que não. Então, se você aí, meu caro, que está assistindo, quiser saber quais são esses 5 transtornos mentais, faz o seguinte, assista esse vídeo até o final. Eu vou explicar cada um deles aqui pra você, beleza? Assista até o final. E se por acaso você é novo, se por acaso você caiu de paraquedas aqui no meu canal, faz o seguinte, vem aqui e já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Se inscreve, ativa o sininho e vem ser membro aqui do canal, beleza? Mas afinal, o que é uma patologia, uma doença hereditária? Assim como existem algumas doenças físicas hereditárias, como diabetes ou até mesmo vitiligo, aí ó, eu tenho vitiligo, que podem ser herdados de uma geração do teu avô, o teu pai, às vezes pula uma geração, do teu avô pula para você, ou do teu pai pula para o teu filho. Assim como tem algumas doenças físicas, transtornos mentais também podem ser hereditários. Alguns transtornos mentais, algumas doenças podem sim ser hereditários. E é muito importante que você saiba que se você tiver algum transtorno mental desse que eu vou trazer aqui, que são herdados com uma carga genética, uma herança genética, herdado no teu gene, da tua família, se você tiver um desse, não é o fim do mundo. Você pode tratar, você pode fazer um acompanhamento psicológico, psiquiátrico e ter uma qualidade de vida boa, né? E não significa necessariamente que a pessoa vai desenvolver esse transtorno mental ao longo da vida dela. É muito relativo. Ela pode desenvolver ou não, vai depender de como ela viver, vai depender de vários fatores, do meio onde ela está inserido, da personalidade dela. A mesma coisa é diabetes, a pessoa pode ter diabetes e ir desenvolvendo ao longo da vida de acordo com como ela vive, como ela ingere açúcar, enfim, é tudo muito relativo. E no transtorno mental não é diferente. E o primeiro transtorno mental hereditário que eu trago aqui para vocês são os transtornos de ansiedade. Isso mesmo, isso que você ouviu. Os transtornos de ansiedade sim pode ser hereditário. Podem ser, né? E pode ser desenvolvido ao longo da vida. Dentro dos transtornos de ansiedade, nós temos síndrome do pânico, temos até mesmo a TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizado, né? Que pode ser desenvolvido ao longo da vida também. Só quem sofre de ansiedade sabe como isso é horrível, né? A pessoa fica com inúmeros sintomas físicos quando estão com ansiedade, a pessoa fica com sudorese, tensão muscular, medo. Junto com isso também podem vir as crises de ansiedade. Então a ansiedade, ela é um mal que prejudica demais a qualidade de vida de uma pessoa. Por isso que é importante primeiro que se você tem ou tem alguém na tua família que tem algum transtorno de ansiedade, é importante que você aceite ou a pessoa aceite que ela tem e busque um tratamento imediatamente, independente de qual transtorno ela tenha, que busque um tratamento que vai ajudar muito. O segundo transtorno mental hereditário que eu trago aqui para vocês é a famosa depressão. E quando a gente fala de depressão, é obviamente que muitas pessoas já sabem que o peso que a depressão tem na vida de uma pessoa. A depressão, ela causa anedonia. O que é anedonia? É a falta de vontade de fazer as atividades rotineiras. A pessoa quando está com depressão é tão triste, que ela perde a vontade até mesmo de tomar banho. Não é porque se ela perde a vontade de cuidar da higiene pessoal dela, ela perde a vontade de trabalhar, ela perde a vontade de fazer tudo, ela fica sem energia. A pessoa quando está com depressão, ela perde a vontade de viver, literalmente. Passa a pensar em algumas possibilidades dela atentar contra a própria vida e muitas vezes ela tenta tirar a própria vida e isso é horrível. A depressão é um mal gigantesco e ela pode sim ser herdada. Tem famílias que têm um histórico de depressão, que o avô, o tio, a tia eram depressivos, o sobrinho, o filho também são depressivos, tem histórico de depressão. E a depressão por si só ela é muito complexa, porque ela tem desde de episódios depressivos, tem a depressão leve, a mediana e a grave. E isso é um tema para um próximo vídeo, onde eu vou explicar cada tipo de depressão. Mas, de modo geral, é muito importante saber que a depressão faz muito mal, tanto quanto um câncer, isso mesmo que eu tô falando. Ela pode ceifar a vida de uma pessoa, por isso que a gente tem que ter muito, mas muito cuidado quando se fala de depressão, porque é seríssimo. Se você tá com depressão, é chovendo molhado que eu vou falar, eu sempre falo isso, é procurar ajuda imediatamente, um acompanhamento psiquiátrico e psicológico
para se tratar, porque a depressão, ela atrapalha em todas as esferas da vida da pessoa, desde a esfera física, assim, neurologicamente ela fica mal, assim como fisicamente ela fica mal, ela para de se cuidar, socialmente ela para de interagir com as pessoas, ela vai abandonando o trabalho e vai deixando de viver aos poucos. E é sempre importante lembrar que depressão não é frescura, não é mimimi. Vamos encarar a depressão como uma doença que deve ser tratada. Beleza? O terceiro transtorno mental, a terceira psicopatologia que eu trago aqui para vocês nesse vídeo, que podem sim ser hereditários, é a dependência química. Perceba, a dependência química, quando a gente fala de dependência química, muitas pessoas não enxergam a dependência química como uma doença, mas sim, a dependência química é uma doença, sim. E se você parar para pensar, muitas famílias tem um histórico de dependência química do pai que já bebia, sofria com alcoolismo, e o filho foi cair no crack, foi cair na cocaína, ou seja lá no que for. Tem muitas famílias que sim têm um histórico de dependência química. E a dependência química é uma das piores doenças psicológicas que existem, porque a dependência química ela acaba, ela destrói com uma família. Ela destrói não só com a pessoa, mas ela destrói com tudo que está em volta dela. Ela destrói com o casamento, ela destrói com um relacionamento entre pai e filho, ela destrói com uma carreira, ela destrói com a vida do sujeito e de quem está em volta dela. É completamente lesiva, ela arrebenta com tudo que está em volta dela. E quando a gente fala de dependência química, não é só do crack, não é só da cocaína, que é muito grave também. Eu já fiz alguns vídeos falando sobre cocaína, sobre crack aqui, ensinando as pessoas a parar de usar, a lidar com a dependência química. Mas, de modo geral, quando eu digo dependência química, é a dependência química do álcool, que é a droga que mais mata no Brasil, é o álcool. É a dependência química de remédios. A dependência química é algo horrível. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer quando tem dependência química é admitir que ela precisa de ajuda e imediatamente procurar ajuda, né? Não é fácil, porém não é impossível. Se a pessoa procurar um tratamento, sim, ela pode conseguir superar o vício dela e ter uma vida melhor, uma vida digna. E eu quero que vocês parem para prestar atenção como a dependência química pode sim ser hereditária, né? Que é o tema desse vídeo. Preste atenção, se você tem alguém, se você tem dependência química ou tem alguém que tem dependência química perto de você, preste atenção no ciclo familiar dela e perceba que possivelmente existe alguém na família dela que tem dependência química também, ou que teve. O avô dela pode ser dependente químico, assim. Pesquise, se for uma pessoa perto de você, preste atenção, até mesmo pergunte para ela, que você vai ver que sim, dependência química pode e geralmente é hereditário, né? Passa de uma geração para outra na vida da pessoa. O quarto transtorno mental que pode sim ser hereditário, que eu trago aqui para você nesse vídeo, é o transtorno do espectro autista, popularmente conhecido como o autismo. O autismo pode ser do grau 1, 2 ou 3, também conhecido como leve, moderado ou severo. O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento infantil, e por ser um transtorno do neurodesenvolvimento infantil, ele acarreta inúmeras coisas no indivíduo que tem o autismo. Desde comunicação, atrapalha no desenvolvimento, pode atrapalhar na fala, na socialização dela, entre outros fatores. As crianças com o transtorno do espectro autista podem ter um repertório comportamental restritivo e estereotipados. E é muito importante que, se você tem um filho, uma filha com autismo ou um sobrinho, que comece um tratamento preventivo quando a criança está no desenvolvimento dela. Quanto menor a criança tiver, quanto mais nova for feito o diagnóstico do autismo, é mais importante que ela faça um tratamento multiprofissional. Esse tratamento tem que ser desde o neurologista, tem que ser com psicólogo, especialista na área, tem que ser com assistente social, com fonoaudiólogo, com terapeuta ocupacional, para que com esse tratamento multiprofissional aconteça a estimulação nós chamamos de estimulação precoce, para que essa criança consiga se desenvolver as atividades dela, desenvolver as relações dela de modo geral. É bem importante dizer, a pessoa com autismo não deve ser vista com vitimismo, mas também o autismo é algo sério que não deve ser romantizado, não é nada fácil ter autismo, independente o grau que seja o autismo que ela tem. O quinto e último transtorno mental que eu trago aqui para você, que pode sim ser, que é hereditário, né, obviamente, é a esquizofrenia. E a esquizofrenia é algo muito sério, que precisa
ter um olhar humanizado e precisa de um tratamento especializado. Porque a esquizofrenia traz alucinações, delírios, alucinações visuais, auditivas, táteis, literalmente acaba com a qualidade de vida da pessoa. A pessoa que tem alucinação, independente de qual esquizofrenia, se for esquizofrenia paranoide, catatônica, residual, seja lá qual for, imagine só que a pessoa está tendo alucinação, que ela está vendo alguma coisa, na cabeça dela aquilo existe e ela sente aquilo é verdade. E por mais que só ela esteja vendo que não seja verdade, aquilo é real para ela. Imagine você conviver com uma voz, com vozes falando no teu ouvido, te atormentando, te xingando, mandando você fazer as coisas, falando coisas para você e só você ouvir isso. É muito difícil. Então a esquizofrenia é muito séria. Porém, gente, a esquizofrenia é bem importante dizer que ela não é contagiosa, tá? Tem muitas pessoas que não chegam perto de alguém que tem esquizofrenia. Se a pessoa tratar, se ela fizer o acompanhamentinho dela, psiquiátrico, o acompanhamento psicológico, ela pode viver muito bem, ela pode ter uma qualidade de vida muito boa. É só fazer tratamento. E sim, esquizofrenia pode ser passada de uma geração para outra. Se você tem esquizofrenia ou conhece alguém que tem, pesquise na tua árvore genealógica, digamos assim, na tua família, possivelmente vai ter alguém que já teve. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Comenta pra mim aqui embaixo, você tem algum desses transtornos mentais que eu trouxe? Você sabia que esses transtornos mentais são hereditários? Sim ou não? Comenta pra mim aqui embaixo também. Comenta pra mim o que você achou do vídeo, beleza? Não sai desse vídeo antes de se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e vem ser membro do canal para receber conteúdos exclusivos e para ajudar a apoiar o canal. Esse canal dá um trabalhão gigante para produzir esse conteúdo para vocês, então dá uma força, apoia aqui, apoia o canal, tá? Vem ser membro do canal, beleza? Um grande abraço, tamo junto, valeu!